Vamos para a geopolítica, porque essa nova ordem mundial, ou essa possível ordem mundial, os Estados Unidos, o Trump, além de fazer essa guerra tarifária aí, ele tá deixando muito claro que ele não quer ser mais o xerife do mundo. Eu não quero gastar para te proteger. Tá falando de sair da OTAN e outros movimentos. Você vê isso também só como uma falácia ou realmente é um movimento dos republicanos, ao contrário do Biden, que reafirmava essa ajuda com a Ucrânia e tudo mais? E ao contrário do Partido Republicano tradicional Exato, também, né? do Bush e tudo mais. Exatamente. Ou seja, Era outro... Você tem os caciques antigos do Partido Republicano são super anti-Rússia, né? Totalmente. Isso morreu, E não, eles estão ali, eu acho que assim... Porque o Trump é muito pró-Rússia, né? Ele é muito amigão do... Eu conversei nos bastidores com alguns... Porque assim, eu quero ser muito transparente. E obviamente tenho muito mais acesso ao Partido Republicano antigo do que a ala maga do Partido Republicano. Tem algumas pessoas lá que para nós é muito importante ter um diálogo. Tem a ver com idade também? Esse pessoal é mais novo ou não necessariamente? Não, na verdade eles são mais... Os antigos são mais velhos. Então, assim. é isso que eu tô falando. Os antigos são mais velhos. Os magas são mais novos mesmo. Tem um pouco de tudo, mas tem alguns mais, alguns deputados mais novos assim, mas para eles tem um movimento elite, então são contra as universidades de elite, por exemplo. Eu estou hoje numa faculdade que é visado pelo governo Trump, né, que é visto como progressista, mais globalista. Essa termo vai existir a favor da cooperação internacional, a favor do livre comércio. Eu mesmo, ideologicamente falando, certamente comparado com Trump, eu sou um defensor do livre comércio, reconhecendo as distorções que isso também aumento da desigualdade nos Estados Unidos, etc. Em alguns outros países, ou seja, eu reconheço que é preciso regular de alguma forma a globalização, mas eu acho que ela produziu vantagens enormes de cooperação científica, etc. Então, para mim é mais difícil ter um diálogo permanente com o grupo MAGA, porque eles, vamos dizer, me veem com certa desconfiança, obviamente. Mas isso não... Nos bastidores todo mundo se fala também, né? Eles querem saber, ou seja, mas eu conheço melhor essa galera tradicional, né? Do Partido Conservador e o Partido Democrata, obviamente. E alguns desses caras querem que o Trump se ferre agora, muito, para depois reconquistar o controle do Partido dos antigos. Então, assim, eles ainda estão lá. Eu não tenho a menor dúvida de que se o Trump se ferrar muito agora, o Marco Rubio, que está lá de uma forma mais oportunista, ele voltará a ser o conservador tradicional que sempre foi, assim. Não tem a menor dúvida. As pessoas não querem estar perto do poder. O próprio J.D. Vance não é um MAGA convicto. Ele já descreveu o Trump como uma ameaça à democracia americana, assim, antes de entrar na política, né? Ou seja, então, assim, eu acho que todo mundo aí tem uma certa flexibilidade ideológica de acordo com suas ambições políticas, né? Então, isso sim, eles acho que não morreram, mas certamente perderam a sua capacidade de mobilizar o eleitorado, e o Trump hoje possui uma forma inigualável de mobilizar o eleitorado à direita que esses caras não têm. No Brasil até é um pouco assim, né? Você tem uma dificuldade enorme de ter a parte da direita não bolsonarista tem dificuldades. Eles são, pelos bolsonaristas, acusados de serem de esquerda. Sei lá, o Dória, por exemplo, não tinha espaço lá. Não é. Então, assim, não é um fenômeno só americano. O Tarcísio sofre um pouco disso, mesmo ele sendo bolsonarista declarado. Sim. Acham ele muito de boa, né? Claro, foi ministro da Dilma. Tem tudo passado que... O pessoal fica desconfiado. Ele é um pouco parecido com o Marco Rubio, secretário de Estado, que também precisa constantemente provar e nunca será plenamente aceito no clube. Então, mesmo se o Tarcísio se candidatar ou virar presidente, ele, para manter a parcela bolsonarista, ele constantemente vai ter que tentar e nunca será plenamente aceito. Né? Ou seja, sempre vai ter alguns que falam, não, esse aí... é oportunista.
Exato. Então, assim, eu acho que é muito difícil prever o que vai acontecer, mas esse grupo de conservadores está muito enfraquecido. No Senado tem uma pequena minoria de republicanos que criticam assim abertamente, falando super mal do Trump, ou seja, uma pequena parcela. Mas hoje controla aí o partido. E a grande pergunta vai ser se o pacote tarifário produz de fato uma recessão severa e o Trump perde o Congresso. O Senado acha até difícil porque você só tem o Congresso americano, a casa Ele é renovado quantos? cada 2 por cento? anos, inteiro. Inteiro, 100%. E o Agora, Senado? o Senado só 1/3. Ah, tá. Isso quer dizer que depende de quais senadores precisam ser reeleitos. Eu acho que os republicanos vão manter o Senado porque os senadores buscando reeleição, eles estão em estados que a gente chama de estados vermelhos, ou seja, estados totalmente republicanos. Só vão perder se realmente a economia virar uma catástrofe, assim, e que ainda não acho que vai acontecer. Eu acho que pode sim ter uma recessão, mas não uma recessão profunda de, sei lá, desemprego em massa, esse tipo de coisa. Então vai depender um pouco disso aí, e é difícil prever até porque a partir de um determinado momento o Trump pode dizer, olha, eu vou recuar, ou que alguns dizem que pode ser uma solução elegante, que o Trump pode basicamente torcer paradoxalmente para que o judiciário vai inviabilizar as tarifas, que salvaria a economia, e ele diz, eu tentei, e ficou melhor porque eles culpados lá, e meio que se salva por meio desse caminho. A gente precisa aguardar agora o que vai dar. Mas eu acho que é uma crise longa que vai perdurar, mesmo se hoje ele diz, não, vamos reverter tudo, a confiança se foi. E essa parte militar? Ser polícia do mundo, de recuar, que não quer mais carregar esse... Perdão, então, esse foi consenso nos Estados Unidos entre a esquerda e a direita até a ascensão de Trump. Essa grande aposta de que a gente vai trazer todos os países para dentro dessa estrutura econômica e a gente vai ter um papel excepcional como potência hegemônica que projeta estabilidade. E aí alguns dizem, não, mas os Estados Unidos bagunçou muito a política internacional. Sim, mas sobretudo no sul global, muitas vezes a atuação americana foi muito ruim, sobretudo aqui na América Latina, por exemplo. Mas na Europa, o grande acordo deu muito certo. Por isso eu acho sempre assim... Falando da OTAN? Sim, os europeus se beneficiaram demais da OTAN. Então, assim, as pessoas... Eu sempre tenho, às vezes, debates assim que um latino-americano diz, mas para que existe a OTAN? Não faz o menor sentido. Sim, para a América Latina não faz sentido. Mas seria ingênuo dizer que para os europeus não tenha servido. Porque você tem a maioria da população que quer que os Estados Unidos se mantenha como parceiro comercial importante, militar importante na Europa. Por um simples motivo, porque os Estados Unidos tendo esse papel, países como a Alemanha, a Polônia, etc., não tinham que se preocupar com sua própria segurança. Então, aquilo serviu muito e foi um ingrediente fundamental para o projeto da União Europeia, que se baseou na ausência de tensão entre os países, porque você terceirizou toda a parte de... porque, vamos supor, nós somos 2 países europeus com um longo histórico de conflito. E aí vem terceiro e fala, olha, França e Alemanha. França e Alemanha, eu vou garantir a segurança no continente, vocês não precisam se preocupar muito na sua própria segurança, então o potencial de fricção entre nós diminui. E assim que foi, né? Assim, a parceria política foi algo incrível, assim, entre os 2 países. E eu digo isso, assim, na minha própria experiência, realmente incrível, assim, eu vi 2 sociedades de perto, né, se aproximando, que no passado recente tinham se atacado 3 vezes
Em 1871, na primeira guerra, no final do século XIX, aí pela segunda vez na Primeira Guerra Mundial e de novo na Segunda Guerra Mundial. Então você tinha, nos anos 50, vamos dizer, 1950, uma pessoa de 70 anos viu basicamente três guerras, Três conflitos grandes. três conflitos. E os Estados Unidos construíram uma arquitetura de segurança que permitiu que esses países pudessem superar essas divisões seríssimas para construir uma área de livre comércio e hoje de união política. Incrível, é algo inacreditável. Inacreditável. Você tinha, isso envolveu projeto de intercâmbio. Eu, por exemplo, eu cresci perto da fronteira com a França. Então, assim, nos nossos colégios, cara, a ida para passar 2 semanas numa família francesa e depois receber um aluno um francês na nossa família, aquilo foi assim o mais importante. Todo mundo tinha que aprender francês. Sim. Admiração pela cultura francesa, os coitados da francesa tendo que aprender alemão. Enfim, incrível, assim. Eu tenho amigos assim franceses hoje dessa época fantásticos. Imagina assim, você tem uma molecada aí de 14 anos e vão chegar 30 franceses para passar o mês junto. É uma coisa maravilhosa, assim, né? Então se constrói assim uma proximidade enorme, assim. Então tudo isso foi possível graças a uma atuação histórica dos Estados Unidos na Europa. Não tem como negar isso. Então eu também. E aí alguém dizendo, o cara adora os Estados Unidos. Não, aqui não foi assim, né? A atuação americana no Brasil não foi assim. Em várias regiões a atuação americana impediu a democracia, deu golpe contra líderes nacionalistas democráticos no Irã, teve um impacto péssimo na Indonésia, no Chile, enfim, todo mundo conhece essa história, mas na Europa não. Então, eu sempre conto essa história, eu acho que alguns até já ouviram, mas eu lembro que na primária, na Alemanha, uma vez um menino na minha turma fez um comentário meio besta e a professora falou, esse vai para as Forças Armadas, isso não serve para nada. Sei. E foi assim, todo mundo entendeu, assim. As Forças Armadas serviam para receber quem não servia para realmente nada. Por quê? Porque não tinha necessidade, assim, mais para inundação, essas coisas, mas não para lutar mesmo. Quando a Alemanha queria apoiar os Estados Unidos na guerra contra no Afeganistão, eles queriam levar alguns soldados para lá e perceberam que o avião de carga alemão não funcionava. Então a Alemanha tinha que alugar um avião de carga da Ucrânia nessa época, 25 anos atrás. Sim. Ou seja, tudo isso viabilizou a melhor época da Europa, na história da Europa. Ausência de grandes guerras, realmente assim. E um continente marcado pelo conflito permanente. Se você estuda a história dos últimos 2.000 anos na Europa, é uma guerra atrás da outra. Nunca tinha longos períodos de paz. Tinha um pouquinho maior no século XIX, mas o resto foi depressão atrás de depressão. Mas isso também produziu uma certa letargia, porque, obviamente, numa região protegida por outra, você não precisa de pensadores estratégicos, você não precisa de especialistas em pensamento de segurança. E não foi só o Trump que falou que os europeus precisam cuidar da sua própria segurança. O Kennedy já falava isso nos anos 60, Obama falava isso. Então o Trump não é o grande visionário que fala que o que ele sim conseguiu, ele por meio da sua postura brusca, acordou os europeus. Se esse foi o objetivo, ele fez muito bem. Entendi. E certamente eu acho que isso foi uma das coisas que ele quis alcançar. O Biden foi suave demais. Porque quando o Biden foi eleito, os europeus meio que falaram, o pesadelo acabou, a gente pode voltar a relaxar. Meio que fizeram isso. E aí a Rússia invadiu a Ucrânia, aí meio que agora estão acordando. Os europeus não podem mais confiar nos Estados Unidos hoje. Ou seja, na prática, a OTAN não existe mais para todos os fins práticos. Assim, a Alemanha hoje precisa pensar sobre como se defender sem apoio dos Estados Unidos. A Polônia precisa pensar nisso. E ninguém quer falar isso abertamente, mas no fundo, me parece provável que a Alemanha, por exemplo, desenvolva a sua própria bomba atômica na próxima década. Por quê? Porque hoje fala assim,
um guarda-chuva nuclear europeu. Vamos depender dos franceses. Mas se daqui a 5 anos acontece a mesma coisa? Trump francesa se eleger, a Alemanha vai fazer o quê? Você precisa de uma década para desenvolver uma arma nuclear. Isso é muito maior do que um ciclo eleitoral num país do qual você depende. Então, o Trump desencadeou, de certa forma, um pensamento que você pode só depender, você só pode confiar em você mesmo. Ou seja, você não pode confiar meio que em ninguém, porque estamos sim numa época de volatilidade política extrema. Então, mesmo se o Trump, vamos supor, o Trump perde e, sei lá, o Kamala Harris vai ganhar, ela não vai se candidatar novamente, mas, sei lá, um democrata e vai dizer aos alemães, não, podem ficar tranquilos, que a gente reafirma a nossa intenção de sempre proteger vocês. Mas não pode mais depender, porque essa pessoa pode perder, e aí vem o filho do Trump, sei lá o quê. Então isso está instalado, então a OTAN já morreu, de certa forma. Mas isso gera uma nova corrida armamentista? Sem dúvida. Não tem como evitar isso.